Amém, obrigada. Glória a Deus. Quando eu vi o tema dessa conferência, em reforma, né? Esforça-te, tenha bom ânimo. Realmente, o tema desse ano, o apóstolo Renê, com a direção de Deus, trouxe o tema reforma, né? Eu estou vendo aqui que está todo mundo aí nessa unção. E quando nós falamos de reforma, a reforma só é boa quando ela começa e quando ela termina. Vocês estão vendo aqui esse aquário lindo da bateria? E eu tenho certeza que quando começou essa reforma, o Samuel estava com o cabelo em pé. E agora que a reforma terminou, há paz, há tranquilidade. Mas durante o período de reforma, meu irmão, acho que se você veio aqui na igreja, você deve ter visto como ficou, né? A bagunça que ficou, a sujeira que ficou. Depois vêm as mulheres para limpar tudo e deixar tudo em ordem. Então a reforma, ela traz realmente um desconforto, mas ela é essencial. Só que o tema dessa conferência é em reforma, não é em reforma. E quando nós falamos de nós falamos de interior, dentro. Então, o Senhor, Ele quer trazer e fazer uma reforma dentro de cada um de nós. E o texto base que está aqui em Josué, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo. Lá em Josué, capítulo 1, versículo 6. Quando o Senhor traz um direcionamento a Josué, que até então era um jovem, assim como eu e você, amém? Alguém aqui tem acima de 100 anos? Então todo mundo aqui é jovem. E quando esse jovem ele recebe um direcionamento de Deus, ele traz alguns alertas para Josué. Acompanhe comigo aí em Josué 6, diz assim, capítulo 1, versículo 6. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra, que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela, não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Versículo 9. Não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Quando o Senhor traz esse direcionamento a Josué, a palavra do Senhor diz que Deus ele dá algumas promessas para esse jovem. Josué tinha acabado de receber ali uma tarefa muito difícil. Se colocar no lugar do seu discipulador. Se colocar no lugar de Moisés. E olha que Moisés era o cara. Moisés ele tinha intimidade com o Senhor, de estar ali com o Senhor, de passar dias e dias e dias ali com Deus. E Deus falando com ele e direcionando o seu povo. Quando Josué se encontra nessa posição, seu discipulador morto e ele ali naquela situação diante do povo, eu tenho certeza que Josué sentiu naquele momento um frio na barriga, sentiu medo, talvez sentiu vontade de passar a bola para outra pessoa. Mas Deus, Ele traz algumas promessas sobre a vida desse jovem e Deus o alerta. Por 3 vezes o Senhor diz a Josué: Josué, seja forte e corajoso. Em algumas traduções, esforça-te e tem de bom ânimo. E aí o Senhor diz: Josué, não se esqueça, seja forte e corajoso. Aí o Senhor para mais uma vez: Josué, não se esqueça, seja forte e corajoso. Muitas vezes nós podemos achar que o Senhor está um pouco redundante em tudo isso. Mas por que repetir tanto? Muitas vezes nós falamos, mas por quê? Essa pessoa ela fala. E quando nós falamos, quando nós repetimos, é para que a pessoa inculque na cabeça. Não é assim? A palavra nos diz em Provérbios: ensine a criança no caminho que ele deve andar, para que quando ela cresça ela não se desvie. Nós precisamos inculcar na cabeça da criança a palavra do Senhor. E quando Deus traz isso para Josué, o Senhor queria inculcar na mente de Josué que ele era forte e que ele já era corajoso.
Deus, ele tocou a alma desse jovem, demonstrando para ele que, independente das circunstâncias no meio do caminho, todas as vezes que ele pensasse em parar ou em retroceder, que ele se lembrasse de quem ele era, de quem Deus o tinha feito. Deus não disse isso a ele para animá-lo, Deus não disse a ele para deixá-lo feliz, Deus só relembrou quem ele já era. Amém? E quando o Senhor diz: esforça-te, a primeira promessa para Josué era herdar a terra. A segunda promessa para Josué ele iria herdar a terra, mas ele precisava cumprir a lei de Moisés. E a terceira era para que Josué não se desanimasse no meio do caminho, independente do medo, independente da segurança, da insegurança. Josué precisava continuar. E por que no meio do caminho, quando as lutas começam a vir, as dificuldades começam a acontecer, nós nos esquecemos das promessas de Deus? Será que só aconteceu com Josué? Talvez hoje você está aqui, você está bem, e glória a Deus por isso. Mas eu tenho certeza que muitas pessoas, talvez que passaram lá no encontro com você, desanimaram no meio do caminho. Talvez aquela pessoa que estava ali junto com você no pré-encontro, no encontro, no pós-encontro, na escola de líderes, naquela garra toda, naquela força, durante uma guerra, durante uma batalha, aquela pessoa retrocedeu, aquela pessoa se esqueceu de tudo aquilo que ela recebeu desde o início de sua conversão. Isso acontece realmente conosco. Deus sabia que no meio do caminho Josué ia querer retroceder, ia querer voltar atrás. E o Senhor, ele foi realmente repetitivo para que Josué não se esquecesse. E por que muitas vezes nós nos esquecemos de coisas que nós precisamos lembrar e nos lembramos de coisas que nós precisamos esquecer? Eu estou cursando psicologia e é muito difícil entender a mente humana. Como pastora, muitas vezes a gente chega em um determinado momento que você não sabe mais o que fazer. Nem tudo é espiritual. E eu decidi estudar psicologia para poder, tentar ajudar um pouco mais os nossos discípulos, a igreja. Eu fiz um pacto com Deus de falar: Senhor, eu vou fazer, mas eu não quero abrir um consultório, eu não quero ganhar dinheiro com isso. Eu quero usar para a tua obra. Eu quero poder ajudar da melhor forma que eu puder. Se eu tiver que buscar algo além, eu vou fazer. Porque muitas vezes nós ficamos limitados. E entender a mente humana é muito difícil. Entender comportamentos é muito difícil. Então muitas vezes existem situações que nós queremos esquecer, não é assim? Algo ruim que aconteceu na sua vida e você fala: eu não quero lembrar disso. Aí eu prefiro esquecer dessa situação. Mas aquela memória está ali. Aquilo está ali martelando. E tem coisas que você quer lembrar e você não consegue se lembrar. Existem coisas que você luta para lembrar. Igreja, esses dias eu saí da faculdade, eu perdi meu carro no estacionamento. Eu não conseguia lembrar onde estava o abençoado do carro. E aí tem um rapaz lá que me ajuda. Ele falou: você sempre para ali. Mas eu falei: não, hoje eu parei no outro lugar. Eu não consigo lembrar. Eu fiquei lá apertando o negocinho, o alarme, para poder lembrar onde eu tinha colocado. E às vezes a gente tem um lapso de memória, né? Acontece só comigo ou não? E não é só com as mulheres não, os homens também. Espera aí que a gente já vai falar daqui a pouco. Quem aqui se considera ter uma boa memória? Levanta aí a sua mão. Se você fala: eu tenho uma ótima memória. Ninguém? Meu Deus. Ninguém tem memória de elefante aqui? Tem memória de elefante? Memória de elefante, né? Você se considera ter uma boa memória? Eu fui até pesquisar o que era memória de elefante, porque até então também não sabia. Estudos dizem que os elefantes, eles têm uma capacidade grandiosa de lembrar os caminhos por onde eles passaram. Eles vão ali com a manada em busca de alimento e por sobrevivência, eles precisam ter uma boa memória para lembrar os caminhos em que existia água e alimento para eles. Só que também existe aqueles que não têm memória nenhuma, memória ruim, como os peixes. Dizem que os peixes têm uma memória de apenas 3 segundos, igreja.
Coitados peixes. Existem alguns homens aqui que são homens peixes. Você fala algo para ele, daqui a 3 segundos ele já esquece. Não é assim, mulheres? Existem aqueles que conseguem ter uma boa memória, mas existem aqueles que não conseguem. Alguns estudos relatam que para nós decodificarmos uma informação, para guardar na memória, nós precisamos prestar atenção. Olhe para a pessoa ao seu lado, diga a ela assim: você está prestando atenção? Você só coloca a sua atenção naquilo que você tem interesse. E nós só conseguimos armazenar na nossa memória se nós pararmos e prestarmos atenção. Algumas mulheres dizem que conseguem fazer 10 coisas ao mesmo tempo. A mulher consegue ali cozinhar, a mulher consegue cuidar do filho, a mulher consegue ver tudo o que está acontecendo ao seu redor. Mas na verdade, alguns estudos dizem que nós só conseguimos ter atenção somente a 7 coisas. Nós só conseguimos determinar ali somente as 7 coisas ao mesmo tempo. Mas a nossa atenção está direcionada a apenas uma. Então, mulheres, por mais que você está ali atarefada, a sua atenção está direcionada a apenas uma coisa. Ou você faz uma boa comida, ou você cuida do filho, ou você salga a comida, ou você deixa o filho cair. Eu sei que é difícil para nós porque nós queremos fazer tudo. E eu falo disso das mulheres porque nós realmente somos assim. Nós queremos fazer tudo para todos. Quem que é mãe? Amém. Mãe é assim. Mãe quer fazer tudo para todos. Mãe quer fazer para os filhos, para todos, de igual forma. Mãe quer fazer tudo que o filho quer. E muitas vezes acaba não fazendo. Porque acaba um filho ou outro: poxa, mãe, você faz mais para ele do que para mim, aquela situação toda. E eu falo disso porque o meu marido tem 4 irmãos. 3, ele é o 4. E lá, coitada da minha apóstola, é uma briga ali por amor, por beijo, por carinho, e é um grude. E eu fico ali, falei: tá vendo? Quem mandou cuidar debaixo da saia? Agora fica aí esse grude, esse chamego todo mundo quer abraçar, quer beijar. Mas nós precisamos tomar cuidado e determinar a nossa atenção às coisas boas. Segundo a Crônicas 7,15, você não precisa abrir, Deus diz que estão abertos os ouvidos e atentos à oração que se fizer neste lugar. Quando o Senhor diz isso a Salomão, o Senhor está dizendo que todas as vezes que nós orarmos, o Senhor ele estaria atento à nossa oração. Ele estaria prestando atenção àquilo que nós colocarmos diante dele. Ele estaria com os olhos e com os ouvidos para nos ouvir. Deus tem interesse por nossa oração. Quando nós oramos, nós temos relacionamento e intimidade com Deus. Quando nós nos colocamos diante do Senhor, quando nós nos ajoelhamos, nós temos relacionamento com Deus. E Josué, ele sabia que ele precisava ter relacionamento com Deus para que ele vencesse todas as dificuldades, todas as guerras. Mas durante a sua caminhada, Josué teve um momento em que ele fraquejou. Teve um momento que, por mais que Deus falasse que ele era forte, que ele era corajoso, Josué ele conquistou muitas coisas, ele conquistou o respeito do povo, ele conseguiu ali atravessar o Jordão. Mas na primeira dificuldade ele teve ali um lapso de memória. Na primeira dificuldade em que ali os seus soldados foram derrotados, ele se esqueceu daquilo que Deus tinha falado para ele. Josué, seja forte e corajoso. Olhe para a pessoa ao seu lado e diga isso a ela: seja forte e corajoso. Josué teve esse lapso de memória. E voltando a falar de memória, todo ser humano possui 3 tipos de memória. Primeira memória sensorial. Você que anote aí, e glória a Deus pela sua vida, porque eu anoto tudo também. Memória sensorial, porque a gente esquece, a memória é curta. Chega domingo que vem, a gente esqueceu o que falou domingo passado. Então tem que anotar.
Segunda memória, memória de curto prazo. E terceira, memória de longo prazo. A nossa memória sensorial, ela está relacionada à nossa memória visual, auditiva, gustativa, olfativa e tátil. A todo tempo nós estamos vendo coisas, ouvindo, sentindo cheiros. Você já percebeu uma situação que você está em determinado lugar e você sente o cheiro de algo e te remete à sua infância? Você sente aquele cheiro, talvez daquele mingauzinho que sua mãe fazia e te remete à tua infância? Ou você vê alguma coisa na televisão, um comercial, e você se lembra quando você era criança, e, nossa, eu lembro exatamente dessa situação em que eu estava sentado e assistindo esse comercial, esse seriado, porque está guardado na nossa memória. Tem ali uma caixinha com tudo que nós vivenciamos. Só que essa memória sensorial, ela é muito rápida. Ela dura aproximadamente 2 segundos, porque nós não conseguimos armazenar tudo que nós vemos ou ouvimos. Para que essa memória se armazene dentro de você, é necessário a sua atenção. E aí sim essa memória vai para a memória de curto prazo. E para que se torne uma memória de longo prazo, você precisa de repetição. Olha só que tremendo. Isso é comprovado cientificamente. Para que você guarde algo na sua memória de longo prazo, você precisa repetir. Deus, Ele já demonstrava isso. Deus, Ele já sabia de tudo isso, porque nós somos criação dEle. E os cientistas foram descobrir isso durante muito tempo. E Deus já fazia isso com Josué, fazendo repetir, fazendo ouvir várias vezes, para que ele guardasse aquilo na memória dele, no coração dele. É como a nossa mãe fazia conosco. Aquela mãe que repete várias vezes: filho, arruma o seu quarto, filho, arruma o seu quarto, filho, arruma o seu quarto. É para que o filho guarde aquilo na memória, e quando ele cresça, ele continue arrumando o quarto. Não é porque casou que tem que deixar para a esposa. Ou quando a mãe dizia: filha, lava a louça para guardar. Mas uma coisa realmente incrível é quando a nossa mãe dizia: leva o guarda-chuva que vai chover. Em pleno sol. Aqui chove? Em Birigui chove? Chove? Gente, é um calor, né? E aí a mãe, você abre a janela do seu quarto, esse sol maravilhoso, e a mãe te dizia: leva o guarda-chuva que vai chover. E eu lembro da minha mãe dizendo isso, e muitas vezes quando eu abro a janela do meu quarto, eu olho e falo: nossa, vai chover. Eu lembro da minha mãe dizendo: leva o guarda-chuva que vai chover. Porque ficou guardado na nossa memória. E Deus, Ele quer fazer com que você guarde coisas na sua memória, que daqui a anos você vai se lembrar. Eu tenho certeza que o Senhor tem promessas na sua vida. Eu tenho certeza que Deus, Ele já te deu tantas promessas. E muitas vezes nós nos esquecemos no meio do caminho. Muitas vezes nós colocamos o nosso foco em outras coisas e nos esquecemos das promessas que Deus nos deu, que Deus nos fez. E por isso que Deus repetiu tantas vezes para Josué, para que Josué se lembrasse. E a Bíblia diz que em Deuteronômio, Moisés também disse a Josué: Josué, seja forte e corajoso, se esforça. Por 3 vezes Moisés também já tinha dito a Josué. E depois o próprio povo disse a Josué. Acho que a vida de Josué era isso, era esforço e coragem. E o Senhor está dizendo nesta tarde para você: filho, se esforce, tenha coragem, tenha bom ânimo, não retroceda, não volte atrás, não retroceda aquilo que você tem conquistado. Por que é difícil para quem é jovem permanecer dentro da igreja? Por que é uma luta com a juventude? Porque a todo momento o jovem ele está sendo tentado, ele está sendo induzido a viver aquilo que o mundo oferece. A todo momento o jovem ele está tentado a retroceder a decisão de viver em santidade. Quando eu me converti com 17 anos, eu fiz um voto com Deus, falando que eu iria me consagrar e eu iria
subir ao altar virgem. E no momento dessa oração, eu lembro que eu falei com Deus, eu falei: Senhor, mas se eu me guardei até hoje, eu também quero encontrar alguém que seja virgem. E eu lembro que nesse momento, nessa oração, eu pensei melhor, eu falei: Deus, mas está tão difícil. Será que esse pedido vai ser possível? E simplesmente fiquei em paz, vivendo aquilo que o Senhor queria, fazendo a vontade de Deus, entregando a minha juventude na casa do Senhor. E até que um dia, Deus abriu os nossos olhos, até o fundinho ajuda, abriu os nossos olhos, e eu não fui para a igreja por causa do filho do pastor, não, eu fui para a igreja por causa da filha, porque foi a irmã dele que me ganhou para Jesus. Na escola, em uma célula, 15 minutos toda terça-feira de célula, eu conheci Jesus na minha escola. E depois de 2 anos em consagração, em santidade, buscando a Deus, o Senhor tocou no nosso coração. E depois de compromisso, noivado, nós nos casamos dia 8/8/2008. Durante esse período, eu digo para você que foi fácil, não foi, igreja. Para um jovem, para uma jovem que se ama, se guardar, não é fácil. Mas nós tínhamos uma promessa nas nossas vidas. Nós nos apegamos à promessa. E agora, depois de quase 8 anos que nós nos casamos, a minha oração é para que o Senhor, que se fosse necessário, eu faria tudo de novo. Faria igualzinho. Não mudaria nada, porque valeu muito a pena. Tudo que nós colhemos hoje foi porque um dia nós plantamos. E essa é a grande dificuldade da juventude. Eles querem colher hoje sem plantar. Quer colher hoje sem simplesmente semear. Não tem como. É princípio plantar, semear, colher. Então, essa grande dificuldade de retroceder é por não saber esperar o tempo de Deus. Josué, ele estava ali conquistando, mas em um momento ele quis retroceder, ele quis desistir, ele se entristeceu. Mas o Senhor o lembrou. Olha aí comigo no versículo 10. Quando Josué quis retroceder, capítulo 7, desculpa. Josué, capítulo 7. Versículo 10 diz assim: Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o rosto em terra? Olha só. Quando Josué ele começa a se entristecer e a querer retroceder, o Senhor logo o adverte. Josué, você está aí prostrado em terra. Será que você não se lembra das promessas que eu te fiz? Será que você não se lembra que eu disse que você precisava se esforçar para herdar a terra? Que você precisava se esforçar para cumprir a lei? Que você precisava se esforçar para não desanimar? Será que você já se esqueceu? E nesta tarde o Senhor está dizendo a nós: será que nós nos esquecemos das promessas dele? Aquilo que o Senhor te prometeu, Ele vai cumprir. Amém? Aquilo que Ele prometeu, independente do tempo. Saiba esperar o tempo de Deus. Ele vai cumprir. E Josué então entendeu. E ele realmente se lembrou de quem ele era. E eu quero dizer que o Senhor nos fez a imagem e semelhança dele. Gênesis 1:26 diz isso. Eu quero te dizer que nós fomos escolhidos desde o ventre da nossa mãe. Lá no nosso encontro nós ouvimos isso. Amém, igreja? Que nós somos feitos filhos de Deus. Quantas promessas, quantas coisas boas que nós recebemos e que ao passar do tempo, ao passar dos anos, nós vamos nos esquecendo. Diga para a pessoa ao seu lado: você é filho de Deus. Olhe para outra pessoa do outro lado, diga isso a ela: você é filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. E nós precisamos renovar a nossa mente todos os dias. Romanos 12:2 diz assim: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele.
Esse foi o primeiro versículo que eu meditei quando eu me converti. Quando o Senhor, através de Paulo, nos diz isso, que nós precisamos renovar a nossa mente, porque a todo tempo a nossa mente está sendo bombardeada. Quando nós ligamos a televisão lá na nossa casa, a nossa mente começa a ser bombardeada. É violência, é assassinato, é roubo, é prostituição. Hoje não tem como você mais assistir novela. Eu não assisto novela há muito tempo, porque a novela só ensina a trair o marido, a novela só ensina a roubar, a novela só ensina a matar. Não tem como mais você sentar com os seus filhos na sua casa e assistir algo na televisão que fale, poxa, isso é legal. Porque a nossa mente está sendo bombardeada a todo tempo. Quantas pessoas estão se deprimindo com medo de sair de casa devido à violência? Porque é isso que mostra. Então, a nossa mente precisa desse renovo. Nós precisamos alimentar a nossa mente com aquilo que é bom. Efésios 4:23 diz: é preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. A reforma precisa começar dentro de nós. A reforma precisa começar dentro de você. O seu exterior, ele só vai demonstrar aquilo que realmente você é. Mas muitas pessoas tentam demonstrar algo que não são. Tentam colocar uma máscara, uma roupagem, mas só Deus sabe como está a nossa alma. A palavra diz que nós somos feitos espírito, alma e corpo. E nós buscamos pelo Espírito, nós oramos, nós jejuamos. E isso é loucura para algumas pessoas. Só que nós somos feitos alma. E a nossa alma, ela precisa ser curada, ela precisa ser tratada. Talvez o seu processo de cura iniciou lá no seu encontro, na cura interior. Tem alguém que não foi no encontro aqui? Glória a Deus. Então, fica tranquilo, né? O seu processo iniciou lá na sua cura interior e é maravilhoso. O encontro ele é tremendo, ele transforma. Mas ela só começou. Ela só deu start. Ela é um processo e a cada dia você precisa buscar por essa cura. A cada dia você precisa buscar por essa renovação. Porque nós somos aquilo que está dentro de nós. Não adianta você querer por muito tempo ser alguém que você não é. Então, seja realmente aquilo que Deus quer que você seja. Amém? Existe um psicólogo chamado Abraham Maslow. Tem algum psicólogo aqui? Não? Que ele traz uma teoria bem interessante, chamada teoria da hierarquia das necessidades. Ele diz o seguinte, que para um ser humano ser completo, ele tem algumas necessidades básicas. Primeira necessidade é fisiológica. Todo mundo aqui precisa comer, dormir, todo mundo precisa beber água. São necessidades básicas de todo ser humano. A segunda necessidade é a necessidade de segurança. Nós queremos ter uma segurança e ter um lugar para ir quando sair aqui da igreja, da nossa casa, do nosso lar. Muitas pessoas acabam morando em condomínios para ter mais segurança. Essa é uma segunda necessidade. Uma terceira necessidade é de pertencimento e amor. Nós gostamos de conviver com pessoas. E se você é um líder de célula, com certeza você deve amar conviver com pessoas. E se você ainda não ama, comece a amar para que Deus te dê discípulos. Quem não ama pessoas não tem discípulos. Quem não tem discípulos não faz a vontade de Deus. Então, essa necessidade de conviver, de ter amigos, é a terceira na escala aqui de Maslow. A quarta é a estima. É você ter uma autoestima, é você ter confiança, é você ter respeito. Para aí sim depois você chegar ao topo, que é a autorrealização, de você ser um ser completo, de você ser um ser feliz. Eu acho muito interessante essa teoria, só que existe uma pequena falha, ou melhor, uma grande falha. Antes mesmo das nossas necessidades fisiológicas, da nossa base,
essa teoria seria completa se a base, o primeiro, fosse Deus. Se Deus ele estiver a base da sua vida, tudo flui. E eu digo isso porque Deus está acima das nossas próprias necessidades. Deus ele está acima da nossa própria segurança. Deus está acima do nosso amor. Deus está acima de todas as coisas. E das necessidades fisiológicas, quando nós dizemos que nós estamos em jejum, e não sei se vocês estão no propósito também dos 90 dias, amém? Está todo mundo aí firme? Glória a Deus, nós também. E quando nós falamos que é necessário algumas coisas, quando Deus é a nossa base, nós dizemos ao contrário. Dizemos que nós estaremos nos consagrando durante 90 dias sem comer carne. E aí você passa em frente a uma churrascaria e você sente aquele cheiro, e ali a sua barriga começa, a roncar, e aquele desejo, que você faz? Não entra na churrascaria e continua a sua trajetória, porque você fez um voto com Deus. E aí quando você passa naquela doceria, nós também não estamos comendo doce, eu amo doce. Quando você passa e você olha aqueles bolos maravilhosos, e você passa, porque nós temos um voto com Deus. Então Deus ele está acima das nossas necessidades fisiológicas. Vocês estão entendendo? Deus está acima de todas as coisas. E quando nós entendemos que cada um de nós temos um chamado, mas ou ele diz também que todos nós temos o impulso de realizar o nosso potencial. Cada um de nós aqui tem um potencial a ser exercido. Só que o que impede esse potencial? Pergunte à pessoa do seu lado: o que impede o seu potencial? Aqui a equipe de louvor tem o potencial de adorar a Deus, de tocar um instrumento e ajudar a igreja a entronizar no reino celestial e a entrar nessa atmosfera. E talvez aqui a voz do Samuel, e ele vai louvando, e você vai louvando junto, e daqui a pouco você está aí quebrantado, daqui a pouco você está chorando, e você, meu Deus, que tremendo! É o potencial que Deus deu a ele. Só que cada um de nós tem um potencial. Talvez você ainda não descobriu o seu, mas eu quero dizer que você tem, amém? Talvez você não tenha o potencial de cantar ou de tocar, mas talvez você tenha o potencial de servir. Talvez você tenha o potencial de amar. Existem pessoas que amam de graça. Aquela pessoa que você chega perto é que te traz alegria de estar perto dessa pessoa. Você chega perto dela e se você está triste, você fica feliz, porque aquela pessoa tem o potencial de amar, de trazer alegria. Onde ela está, ela traz ali o contágio. Alguém conhece alguém assim? Uma pessoa feliz? Independente se está chovendo, se está sol, aquela pessoa está sorrindo, ela está feliz. Então ela tem um potencial sobre a vida dela. Josué ele tinha o potencial para liderar o seu povo e conquistar a terra prometida. Neemias tinha o potencial para coordenar a construção das muralhas. Davi tinha o potencial de ser rei. José tinha o potencial de ser governador do Egito. Cada um no seu tempo, cada um exercendo o potencial, mas o potencial ele precisa ser exercido aqui dentro. Aquilo que Deus te deu, o seu dom, aquilo que Deus te deu, o seu potencial, ele precisa ser exercido dentro da casa de Deus, para fazer a vontade de Deus. Quantas pessoas cheias de potencial estão lá fora, servindo ao inimigo, servindo ao mundo, jogando fora aquele potencial que Deus deu, jogando realmente no lixo. E quantas pessoas dentro da igreja têm tanto potencial e estão escondidas? Talvez você olhe para alguém e você, poxa, mas essa pessoa ela não tem dom, essa pessoa ela não sabe fazer nada. Não, cada um de nós tem um potencial, amém? Fale para a pessoa ao seu lado: você tem o potencial tremendo. Continuando com a teoria de Maslow, ele diz que o que nos impede de exercer o nosso potencial? Existem duas formas.
A primeira defesa de exercer o nosso próprio potencial se chama complexo de Jonas. Refere-se à nossa tendência a temer e a fugir do nosso destino. Maslow, pelo que eu sei, não era cristão, mas ele usou da história do Jonas, que fugiu, tentou fugir do seu destino, tentou fugir daquilo que Deus tinha determinado a ele. E muitas vezes nós vemos ali Jonas em desenhinhos, dentro da baleia ali com uma lanterna, né, fazendo uma fogueirinha. Igreja, ser engolido por uma baleia com certeza não foi a melhor coisa que aconteceu na vida de Jonas. Com certeza, enquanto Jonas estava ali dentro daquela baleia, ele deve ter pensado: mas por que eu desobedeci à voz de Deus? Mas por que eu fui para um lado se Deus tinha me mandado ir para outro? Talvez para Jonas aqueles momentos dentro daquela baleia foram os piores momentos da vida dele. Mas foi essencial para que ele reconhecesse o seu potencial. Aquele confronto de Jonas com ele mesmo foi necessário. Deus poderia ter feito de várias formas. Deus poderia ter vindo e falado novamente com Jonas. Deus poderia ter feito de qualquer forma. Mas Deus, ele age diferente com cada um de nós. E talvez você tenha passado por guerras, por lutas na sua vida e você não está entendendo o porquê. Talvez você é dizimista, você é ofertante, você é assíduo dentro da igreja. Mas será que você está cumprindo o seu potencial? Será que você realmente está no caminho que Deus quer que você esteja? Ou será que você está tentando fugir daquilo que Deus quer? Tem coisas que só você poderá fazer. Tem pessoas que só você poderá ganhar para Jesus. Não adianta achar que é o teu discipulador, não adianta achar que é o teu discípulo. Eu tenho uma célula na minha faculdade. Eu falo de Jesus lá dentro, porque eu entendi que existem pessoas dentro daquele lugar que eu vou ganhar, que o meu marido não conhece, que o meu discípulo não conhece. Existem pessoas que chegarão até você talvez num ônibus, no trem. Tem trem aqui? Não, né? Talvez o dia que você for para São Paulo e você entrar num trem, no metrô, lá a gente anda muito, né? Talvez alguém ali, Deus vai te mostrar. Fale com essa pessoa. Coloque o seu potencial em ação. O segundo ponto que esse teórico, psicólogo diz, que nós não conseguimos atingir o nosso potencial quando nós negamos as nossas próprias qualidades. Quando nós não conseguimos reconhecer quem nós somos. É mais fácil alguém que está de fora olhar para você e falar assim: você tem algo de especial, do que você olhar para você mesmo e reconhecer isso. Algumas pessoas podem dizer que é orgulho. Não. É o potencial que Deus colocou dentro de você. E nós, como líderes, nós precisamos extrair o potencial dos nossos discípulos. Nós precisamos olhar para os nossos discípulos e enxergar além. Eu não sei se isso acontece aqui, mas na nossa equipe de 12, na minha e do meu marido, existem alguns dos nossos 12 que não conseguem enxergar o potencial nos seus discípulos. E aí nós chegamos como pastores e demonstramos: olha, essa pessoa ela tem potencial para ministrar, essa pessoa tem potencial para abrir um culto, essa pessoa tem potencial para isso, para aquilo. Porque talvez os líderes não conseguem enxergar por autoproteção, por achar que o discípulo ainda não está preparado. Quantas vezes nós ouvimos isso: mas pastor, o meu discípulo não está preparado. Mas quem está preparado? Será que eu estou preparada? Será que você está preparado? Nós só vamos saber se nós estamos preparados se nós fizermos. Eu só vou saber se eu estou preparada se eu tentar fazer. Eu só vou saber se eu não sei cantar se um dia eu tentar cantar. E eu já tentei e não deu. Eu tentei cantar, mas não deu. O dom foi só com meu marido. Ele toca, canta, toca, só não dança. Mas amém, eu não canto, mas eu ministro. Eu cuido da igreja, eu administro a igreja, eu cuido das finanças. Deus dá um potencial a cada um de nós. Não é só aqui em cima que você é útil.
aí embaixo. Deus, Ele vai te usar, amém? Você crê nisso? As coisas vão começar a acontecer na sua vida e você vai dizer, mas será que eu estou preparada para isso? Será que realmente é o momento? Nós somos assim, né? Mas será que é o momento de assumir essa célula? Será que é o momento de assumir essa liderança? Se Deus está dizendo, meu irmão, vai, porque Ele está contigo. Deus estava com Josué, Josué talvez um menino, mas será que é o momento agora? Cadê Moisés? Quem é que vai me direcionar? O próprio Deus direcionava Josué. E o Senhor, Ele é maravilhoso, porque Ele coloca pessoas para direcionar as nossas vidas, coloca pessoas para cuidar de nós. E esse cuidado de Deus é magnífico. Mas nós precisamos ter esse olhar de águia, ver além. Algo muito bonito que está acontecendo lá na nossa igreja. Nós temos uma equipe de louvor formada, mas nós queríamos levantar mais músicos, mais levitas, né? Músicos não, somos levitas. Só que trabalhar, gerar um levita dá trabalho. Quem é o líder dos levitas aqui? Você sabe muito bem, né? Dá trabalho. E aí, o pastor Jason, da noite para o dia, disse, eu vou montar uma banda. E começou a pegar um jovem aqui de 10 anos, o outro ali de 8, o outro ali de 15, e todo mundo ficou assim, o que ele está fazendo? Para a glória de Deus, há 2 redes Team, que nós inauguramos há 2 meses atrás, rede Team, os adolescentes que fazem a rede. Essa equipe está formada. Um toca bateria, ele tem 8 anos, o outro está na guitarra, o outro fez uma aula de teclado e já tocou na rede. Por quê? O jovem, o adolescente, ele acredita que ele pode se alguém disser que ele pode. Se alguém confiar. Um menino de 8 anos, o pastor chegar e eu confio. Você tocar uma bateria e ele está fazendo aula e tocou lindo. E está toda a igreja assim, de boca aberta para a banda do pastor. Ele só não deixou eu entrar na banda dele. Eu falo para ele, deixa eu entrar na sua banda. Ele, não, vai aprender a cantar primeiro. Mas tudo bem, eu fico lá só olhando. Mas para que essa banda se formasse, é só o começo. Claro que eles ainda não são megas, não são... Mas é o começo e alguém teve que acreditar e ensaiar. E eles passam a tarde inteira ensaiando e treinando e fazendo. Você precisa acreditar, confiar nos seus discípulos, assim como Deus tem confiado a você. Você precisa entender que você é semelhança de Deus, que você é filho de Deus. E se Ele tem confiado algo a você, glorifique o nome dEle por isso e se sinta honrado por isso. Não despreze a confiança de Deus sobre a sua vida. Busque realmente cada dia renovar a sua mente, para que você entenda quais os planos que Deus tem para a sua vida. Ser forte e corajoso. Existe um jovem chamado Caleb, que já na sua idade avançada, ele disse, eu tenho vigor, eu tenho a força de quando eu era jovem. Então ser forte e corajoso não está relacionado à idade, está relacionado à mente, está relacionado àquilo que você pensa de você mesmo. O Senhor nos trouxe lá de Mogi das Cruzes 6 horas de viagem para dizer que Ele confia em você, amém? Para dizer que Ele deposita a total confiança dEle em você. Você precisa acreditar nisso. Você precisa realmente mudar a sua mente. Talvez durante tanto tempo da sua vida, você escutou palavras que você não podia, que você não era capaz. Talvez até mesmo dos seus próprios pais. Você vai ser um inútil, você vai ser um burro, você vai ser isso, você vai ser aquilo. E isso ficou aí gravado na sua memória de longo prazo, de tanta repetição. Mas nós precisamos buscar ouvir aquilo que vai alimentar a nossa alma.
aquilo que vai renovar a nossa mente. Você pode todas as coisas. As promessas do Senhor vão se cumprir na sua vida. Você crê nisso? Aplauda o nome de Jesus então, por favor. Mulheres, cheguem diante do espelho, olhem bem para o espelho, observe bem aquela mulher linda e maravilhosa que está diante daquele espelho e se elogie. Diga o quanto você é bonita, diga o quanto você é bela, diga como os seus cabelos são lindos, como os seus olhos são lindos, se automotive. Homens, aprendam a elogiar as suas esposas. Quem é casado aí, olha para a esposa e diga como você está linda. O meu marido diz isso para mim sempre. Ele me motiva e eu também me automotivo. Eu vou lá no espelho e falo, nossa, como estou linda. Nós precisamos nos automotivar, porque talvez lá no nosso trabalho as pessoas só nos colocam para baixo, só nos xingam, né? Você não sabe fazer, você é isso, você é aquilo. Talvez lá na sua escola os seus amigos começam a tirar sarro de você, colocando apelidos, e você acaba acreditando nessas mentiras. Então, se automotive. Quando eu vejo alguma das minhas discípulas chegando na igreja, sem batom, cabelo preso, sabe aquele cabelo de lavadeira assim, que você acabou de arrumar a casa, está com o cabelo preso, aquela coisa, eu falo, alguma coisa está errada. Alguma coisa aqui dentro está errada. E atira e queda. Não está bem espiritualmente. Não que cabelo preso é errado, irmãos, calma aí. Mas a gente conhece. Nós que somos líderes, nós precisamos ter um olhar diferenciado. Você sabe quando o seu discípulo... A irmã está rindo aqui, eu vou rir também. Você sabe quando o seu discípulo está bem, quando ele não está. O exterior dele demonstra isso. Aquela pessoa que chega e traz aquela alegria, daqui a pouco no dia seguinte aquela pessoa senta lá no final da igreja. Aquela pessoa está triste, cabisbaixa, ela não está bem consigo mesma. Então eu tenho o costume de sempre elogiar as mulheres, os homens não. Sempre quando as meninas chegam, você está linda, você está bonita, nossa, como você mudou seu cabelo. Porque às vezes as mulheres não ouvem isso dentro de casa. Talvez a vida é tão corrida, é tanta coisa, que nós nos esquecemos de como é bom o elogio, de como é bom o eu te amo, de ouvir e de falar, de demonstrar aquilo que nós sentimos, de falar da nossa admiração. E mulheres, quando alguém disser para você, você está linda, receba, amém? Não fique constrangida, mas são seus olhos, não, mas eu só fiz isso, eu sou aquilo, receba. Porque muitas vezes nós não sabemos receber elogios. Muitas vezes nós ficamos com vergonha. E aí, de tantas pessoas falar que você é realmente linda e bonita, você começa a ficar, a cada dia mais se cuidar, a cada dia mais acreditar. Não é a repetição que gera mudança, não é a repetição que nos guarda lá na memória de longo prazo. Fale com os teus filhos o quanto eles são importantes para você. Repita todos os dias que você o ama. Fale todos os dias, porque os dias eles estão tão difíceis. Os nossos dias estão se reduzindo e nós já estamos praticamente na metade de fevereiro e o ano começou ontem. E a nossa vida está tão corrida, e talvez o seu filho que tinha 1 ano já tem 15, você não viu isso passar, você não viu isso acontecer. Então aproveite cada momento, aproveite cada dia, aproveite cada situação. Cada momento é único, igreja. Cada momento de dizer que uma pessoa está linda é único. Nós não podemos deixar as oportunidades passarem. Nós precisamos aproveitar o melhor de Deus nas nossas vidas. Amém? Se coloque de pé comigo.
Provérbios 18:21 diz que a língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Isso é muito sério. Nós temos o poder, com as nossas palavras, de trazer vida a alguém ou de trazer morte àquela pessoa. Então decida trazer vida mesmo na hora da ira. Decida trazer vida mesmo na hora ali da raiva. Decida trazer vida para as pessoas. Decida trazer vida nos seus discípulos. Não só chame a atenção deles, mas saiba também agradecer e elogiá-los. Saiba declarar palavras boas no direcionamento deles, mas saiba também exortá-los. Nós temos poder sobre todas as coisas, porque o Senhor está conosco. E o seu potencial você precisa exercer. Você precisa buscar a fazer a vontade de Deus naquilo que Ele te entregou. Seja forte e corajoso, tenha bom ânimo. Deus, Ele não quer simplesmente te alegrar. Deus quer inculcar na sua mente, para que quando vier o dia mau você se lembre: eu preciso ser forte, eu preciso ser corajoso, eu não posso desistir, eu não posso retroceder. Feche os teus olhos comigo. Espírito Santo, nesta tarde, Pai, o Senhor nos ensina, através da vida de Josué, um jovem que talvez não acreditava nele mesmo, mas o Senhor acreditou. O Senhor viu nele um potencial que talvez nem ele mesmo via. Senhor, e nesta tarde, quantos de nós estamos dentro desta igreja e não acreditamos mais em nós? Não acreditamos mais em nosso potencial, porque nos frustramos. Quantos, Pai, estão com o coração conflito e atrito, porque foram traídos, porque foram abandonados. Oh, meu Deus. Senhor, que nesta tarde nós possamos renovar a nossa mente, Pai, e entender aquilo que o Senhor tem para nós é bom, perfeito e agradável. Que essas palavras que essa pessoa disse, que essa pessoa tanto ama, meu Deus, que caia por terra, porque essa pessoa não é isso. Você não é assim. Você não é essa pessoa. Você é o melhor de Deus. E o Senhor disse a Josué: seja forte e corajoso, para que quando vier o dia mau você se lembre. Guarde na sua memória. Faça a sua oração nesta tarde. Peça ao Senhor para que te ajude. Peça ao Senhor para que te mostre o seu potencial, para que você possa exercer dentro da casa do Senhor e entregar o seu melhor. Faça a sua oração. Peça a Deus nesta tarde. Peça ao Senhor que te cure. Peça a Ele agora, meu irmão, em nome de Jesus. O Espírito Santo está aqui e Ele pode levar todas essas palavras ruins que foram lançadas em teu direcionamento, e Ele pode levar embora tudo que saiu da sua boca, que o Senhor se entristeceu, que você se arrependeu de ter dito. Se arrependa também nesta tarde. Se você tem se colocado como uma pessoa que não traz vida, se você tem matado as pessoas com as suas palavras, oh Jesus, nos ajude, Pai. Oh Espírito Santo, Espírito Santo, cura-nos, Pai. Venha o teu
E você diga a Ele: Senhor, vem nesse lugar. Eu sei que o Senhor está aqui, Pai. Eu sei que desde que nós entramos aqui, o Senhor já estava presente. Eu sei, meu Deus, que o Senhor foi quem agendou essa conferência. O Senhor organizou esse momento, o Senhor preparou esse momento. Meu Deus, por isso nós clamamos ao Senhor nesta tarde. Vem, meu Deus, nesse lugar em nome de Jesus e fala conosco. A palavra foi dada, a palavra foi anunciada. Agora nós te pedimos: convence-nos, Senhor. Meu Deus, se o Senhor precisar repetir de novo, então, meu Deus, que se faça. Quantas vezes o Senhor já nos disse que nós podemos? Quantas vezes o Senhor nos trouxe palavras? Quantas vezes o Senhor nos deu promessas? Quantas vezes, e se for necessário de novo, então diga novamente, então diga mais uma vez, mas que o teu filho creia, que ele creia nisso. Quantas vezes o Senhor disse que viria? Quantas vezes o Senhor anunciou o teu reino? Quantas vezes o Senhor disse que voltaria, Jesus? Quantas vezes foram necessárias? Muitas vezes, até que todos crescem, até que todos crescem. Aqui na terra como no céu, toma o teu lugar na terra como no céu.
reino de Deus. Nós não somos dessa terra, nós pertencemos ao reino de Deus. Nós pertencemos ao reino de Deus. Em nome do Senhor Jesus, nessa tarde receba uma unção diferenciada sobre a sua vida, de coragem, de ousadia. Receba do Senhor nesta tarde uma unção que quebra todo impedimento, tudo aquilo que te impede de exercer aquilo que Deus tem confiado a ti, todo medo, toda insegurança, que seja agora por terra tudo aquilo que te tira do centro da vontade de Deus. Talvez esse relacionamento, talvez esse trabalho, eu não sei o que você tem colocado em primeiro lugar na sua vida, mas nada pode estar em primeiro lugar se não for o Senhor, nem mesmo a obra. Ele precisa estar em primeiro lugar na sua vida, na minha vida. O nosso relacionamento com Ele precisa estar em primeiro lugar. Nós precisamos realmente viver aquilo que nós ensinamos. Nós precisamos viver aquilo que nós ministramos. Oh, meu Deus, quantos de nós estamos frios? Que o Teu reino se estabeleça nessa terra. Oh, Jesus. Diga isso a Ele. Levante a sua voz. Que vem do céu, venha o Teu reino, venha o Teu poder, flua a cultura que vem do céu, venha o Teu reino. Peça a Ele.
a Deus. Aleluia, aleluia. Obrigada, Senhor, por essa tarde. Obrigada, meu Deus, pela oportunidade, pelo privilégio de estar aqui com a tua igreja. Que o teu reino se estabeleça nesta terra e que nós possamos viver no centro da tua vontade. Em nome de Jesus. Saia do seu lugar, vá até 3 pessoas e declare a ela uma palavra de bênção. Vamos exercitar. Profetize na vida dela. 3 pessoas. Saia do seu lugar, ninguém parado, sai todo mundo do lugar. Declare algo a ela. Profetize que ela vai ser uma grande mulher de Deus, uma grande pastora, uma grande levita. Profetize que essa pessoa é linda. Profetize. Aproveite aí para elogiar alguém. Vê se essa pessoa está cheirosa. Dá um cheiro no cangote. Quem é marido e esposa, né? Glória a Deus. Aleluia. É tão bom sorrir. É tão bom quando nós conseguimos demonstrar a alegria que está dentro de nós. Existem pessoas que dizem que pastor não tem problema, porque a gente sempre tem que estar bem. Só quem sabe que nós não estamos bem algum dia são os nossos pastores, nossos apóstolos. Mas nós precisamos sempre estar bem. E a alegria, ela não depende daquilo que eu tenho, daquilo que eu não tenho. A alegria não depende de sentimento. A alegria, ela é a certeza que Jesus mora dentro de mim e é a certeza da minha salvação. Quer alegria maior que essa? Quer certeza maior que essa? Tudo um dia vai passar. Talvez hoje você está passando por alguma dificuldade financeira. Talvez você está passando por alguma doença aí na sua família que tem tirado o seu sono. Final de 2014 nós passamos por uma grande prova. O nosso apóstolo, da noite para o dia, ele ministrou no domingo na igreja e na segunda de manhã ele acordou convulsionando. E ele nunca teve problema nenhum, nem dor de cabeça aquele homem sentia. E aí nós levamos ele correndo para o hospital e nós descobrimos que ele estava com um tumor na cabeça. E naquele momento a gente ficou assim sem saber o que fazer, correndo atrás de médico e entender o que estava acontecendo. E Deus foi preparando tudo. E naquele momento a nossa família se uniu de uma forma, a igreja, eu até me arrepio em lembrar de tudo que nós passamos. A igreja se uniu de uma forma que nós nunca tínhamos visto, porque era o nosso pastor, o nosso apóstolo, o nosso sacerdote, Dodói. E naquele momento, a única coisa que nos sustentava não era o porquê de tudo aquilo que estava acontecendo. Qual era o pecado que ele tinha feito para que aquilo estivesse acontecendo na sua vida? Mas o para quê de Deus. O para quê de Deus é o que precisa estar dentro do nosso coração. Não questione a Deus pelas lutas que você tem, não questione a Deus pelas dificuldades que você passa. Aprenda, diante de tudo, o para quê de Deus. Qual é o motivo que Deus tem te permitido passar, para que você aprenda. E para a glória de Deus, o nosso apóstolo operou, tirou aquele tumor do seu cérebro. E os médicos passavam ali e diziam para ele que ele não sobreviveria. Alguns médicos passavam e diziam que ele ia ter sequela, porque mexer no cérebro não é coisa fácil. Mas para a glória de Deus, em menos de um mês, nosso apóstolo estava no altar, ministrando, exercendo o potencial que Deus tinha dado a ele, fazendo aquilo que
trazia alegria ao seu coração. Ele saiu do hospital e no dia seguinte já estava ministrando no altar. E nós aprendemos com tudo isso. E nada mais nos abala. Não é qualquer luta que pode te abalar, não é qualquer luta que pode te entristecer. Tenha um foco. Você pode aplaudir a Jesus por esse grande milagre. Glória a Deus.